Vivemos numa era de mudanças, marcada por transformações profundas e grande incerteza. Ray Dalio, um dos investidores mais respeitados do mundo, alerta para um colapso global iminente que poderá mudar radicalmente a nossa geração. Dalio passou a sua vida a estudar ciclos históricos e os seus padrões recorrentes, tendo desenvolvido esquemas claros que podem prever crises econômicas, conflitos políticos e mudanças profundas na ordem mundial. Hoje, vamos analisar em detalhe a visão de Dalio e examinar as causas desta possível derrocada, como ela poderá afetar a sua vida e como se pode preparar para um futuro incerto e turbulento. Dalio garante-nos que a compreensão destes ciclos históricos pode ajudar-nos a encarar o futuro com mais clareza, mesmo em tempos difíceis, e talvez até a aproveitar as oportunidades que surgem do caos. A batalha entre os Estados Unidos e a China e a nova ordem mundial. Ray Dalio chama a atenção particularmente para a crescente rivalidade entre os Estados e a China, uma situação que ele identifica como um dos maiores riscos para a estabilidade global. Dalio enfatiza que ao longo da história, quando uma potência emergente desafia uma potência dominante, quase sempre surge um conflito de maior escala. Atualmente, a China posiciona-se não apenas como uma potência econômica, mas também como uma potência militar e tecnológica. Isso representa uma ameaça direta à influência mundial da América, que se mantém desde o final da Segunda Guerra Mundial. A competição entre as duas nações abrange comércio, tecnologia, influência geopolítica e o controle de recursos estratégicos. Dalio afirma que este conflito é inevitável e sugere que ele provavelmente não se manifestará apenas em disputas econômicas, mas possivelmente também em confrontos militares localizados. A história ensina-nos que tais transições nunca são pacíficas ou fáceis. Esta disputa poderá mudar radicalmente as regras do jogo mundial e afetar o comércio internacional, as alianças estratégicas e, claro, o dia a dia de milhões de pessoas em todo o mundo. Embora o resultado desta competição seja incerto, é evidente que ela moldará as próximas décadas e gerará instabilidade política e econômica global. Dalio realça a importância de compreender a natureza histórica de tais conflitos, para nos prepararmos e anteciparmos as consequências econômicas e sociais desta nova rivalidade. A dívida global e a inevitável crise econômica. Outro aspecto crucial destacado por Dalio é a preocupante acumulação da dívida global, que ele considera insustentável. Nunca na história mundial a dívida atingiu níveis tão elevados. Esta situação, segundo Dalio, conduzirá inevitavelmente a uma crise econômica profunda e prolongada. Dalio compara a conjuntura atual à crise financeira de 2008, alertando que o próximo colapso poderá ser ainda mais grave e abrangente. O mecanismo atual dos governos para lidar com a dívida, imprimir cada vez mais dinheiro, apenas prolonga a crise e alimenta a inflação, o que empobrece a população e agrava a desigualdade social. Dalio enfatiza que esta acumulação descontrolada de dívida não afeta apenas países como o Estados ou a Europa, mas representa um problema global, incluindo os países em desenvolvimento, constituindo um risco sistêmico. A dívida atual, de acordo com Dalio, ultrapassará inevitavelmente a capacidade dos países de a pagar, o que poderá desencadear um colapso financeiro global. Se isso acontecer, serão as pessoas comuns a sentir as consequências diretas: desemprego, inflação galopante e perda de poder de compra. Dalio também explica que a resposta habitual dos governos, endividar-se ainda mais, só agrava a situação e torna a explosão da bolha inevitável. É um ponto que ele repete várias vezes. A crise virá e será profunda. Compreender a gravidade e o impacto prático desta dívida global acumulada será crucial para nos prepararmos para o que aí vem. O impacto das mudanças tecnológicas na nossa sociedade. A terceira força que Dalio destaca é o avanço tecnológico, especialmente a inteligência artificial,
e a automação em massa. Embora a tecnologia tenha o potencial de melhorar radicalmente a produtividade e a qualidade de vida, também apresenta desafios e riscos significativos. Dalio alerta que a velocidade e a escala destas mudanças tecnológicas podem deslocar rapidamente milhões de trabalhadores, levando ao desemprego em massa e a conflitos sociais devido ao aumento da desigualdade. A história tem demonstrado que cada revolução tecnológica gerou fortes tensões sociais antes de se estabilizar. Hoje, a inteligência artificial e outras tecnologias emergentes representam um desafio ainda maior devido à rapidez destas mudanças e ao alcance do seu impacto econômico e social. Além disso, estas tecnologias podem ser usadas como armas, tanto no domínio militar como para controle social, o que levanta dilemas éticos e políticos preocupantes. Dalio enfatiza que a sociedade precisa de se adaptar rapidamente a esta nova realidade tecnológica, mas também que esta adaptação não será fácil nem pacífica. O desafio será encontrar formas eficazes e justas de redistribuir a riqueza gerada pela tecnologia, de forma a evitar conflitos sociais ainda maiores. A chave, segundo Dalio, reside na forma como os países e os seus governos gerem estas transições e garantem que os benefícios tecnológicos são amplamente distribuídos, em vez de concentrados nas mãos de poucos. Este ponto será decisivo para determinar se o futuro tecnológico será promissor ou se tornará numa nova fonte de conflitos e divisões profundas. Conflitos internos e o futuro das democracias. Ray Dalio destaca particularmente como a polarização política e a ascensão do populismo estão a desestabilizar profundamente as democracias ocidentais, representando um risco real e tangível de conflitos internos. Este fenômeno político manifesta-se atualmente tanto na extrema-direita como na extrema-esquerda do espectro político, conduzindo a tensões sociais que constituem uma ameaça concreta à estabilidade de muitos países. Dalio afirma que, ao longo da história, os conflitos internos têm ocorrido frequentemente quando uma sociedade atinge um elevado nível de desigualdade econômica e polarização política. Esses conflitos podem variar de protestos em massa a revoluções violentas e até guerras civis. A chave para este problema, segundo a sua análise, reside na incapacidade ou na falta de vontade dos campos políticos em dialogar e chegar a compromissos fundamentais para preservar a estabilidade social e política. Quando estas condições estão presentes, as democracias tornam-se frágeis e suscetíveis a crises institucionais que podem desencadear uma ruptura da ordem existente. Dalio relembra que algo semelhante aconteceu na década de 1930, quando várias democracias europeias colapsaram devido a crises econômicas profundas e tensões políticas extremas, dando lugar a regimes autoritários. Hoje, segundo Dalio, estamos a vivenciar dinâmicas semelhantes que, embora ocorram em contextos diferentes, emitem sinais de alarme preocupantes. O que é preocupante é que estas divisões não afetam apenas a vida política, mas também têm impacto direto na estabilidade econômica, uma vez que os governos enfrentam grandes dificuldades em implementar políticas eficazes num ambiente de crescentes conflitos internos. Esta dinâmica destrutiva pode prejudicar significativamente a capacidade dos países de responder eficazmente a crises econômicas, sociais ou catástrofes naturais. Dalio adverte que podemos estar a caminhar para uma era de conflitos sociais profundos e prolongados, que podem afetar várias gerações, se estas tensões internas não forem resolvidas através de acordos políticos sólidos. Catástrofes naturais e o custo oculto das alterações climáticas. Outra força crucial que Ray Dalio identifica é a ameaça representada pelas catástrofes naturais e pelas alterações climáticas, que no passado mudaram o destino de nações inteiras. De acordo com a sua análise,
Este fator poderá constituir um dos maiores desafios econômicos e sociais que a nossa geração terá de enfrentar nas próximas décadas. As catástrofes naturais, sejam cheias, secas extremas ou pandemias, tiveram no passado a capacidade de causar fomes em massa, colapsos econômicos e até mesmo a queda de impérios. Atualmente, as alterações climáticas estão a aumentar a frequência e a intensidade destes eventos de forma exponencial, o que leva a custos imensos que a maioria das sociedades ainda não quantificou ou compreendeu totalmente. Dalio alerta que os países irão enfrentar despesas extraordinárias para se adaptarem ou responderem a estas catástrofes naturais, o que poderá colocar à prova a resiliência econômica e social de muitas nações. Estes custos serão particularmente difíceis de suportar num contexto global já marcado por elevados níveis de dívida pública e por uma economia mundial fragilizada. Segundo Dalio, esta situação poderá levar muitos governos ao limite, incapazes de gerir crises financeiras, conflitos políticos internos e catástrofes naturais recorrentes em simultâneo. A pressão adicional das alterações climáticas poderá exacerbar as desigualdades existentes, afetando especialmente os grupos populacionais mais vulneráveis e aumentando, assim, as tensões sociais internas. Dalio salienta que não basta reconhecer este problema, sendo crucial refletir seriamente sobre as estratégias necessárias para mitigar o seu impacto, desde investimentos em infraestruturas resilientes a mudanças profundas no funcionamento da nossa economia. Ignorar esta ameaça seria correr riscos enormes e desnecessários, colocando em perigo não só a estabilidade econômica, mas também o bem-estar futuro de sociedades inteiras. O que a história nos ensina sobre este colapso? Para melhor compreendermos por que é que Rei Dalio prevê um colapso desta magnitude, é crucial analisarmos como ele próprio tem estudado os ciclos históricos. Através de uma pesquisa exaustiva dos últimos 500 anos, Dalio identificou padrões claros que marcam a ascensão e queda de impérios e potências mundiais. De acordo com Dalio, todas as grandes potências econômicas atravessaram um ciclo semelhante. Começam com uma fase de crescimento e prosperidade, impulsionada pela inovação tecnológica, estabilidade política e expansão econômica. Após atingirem o seu auge, essas nações geralmente entram numa fase marcada pelo excesso de confiança e por um endividamento massivo. Com o tempo, essas dívidas geram bolhas especulativas que acabam por rebentar, despoletando crises econômicas profundas e abrangentes. Simultaneamente, a riqueza tende a concentrar-se nas mãos de poucos, criando enormes desigualdades sociais que conduzem a conflitos internos. Ao mesmo tempo, surge geralmente uma potência emergente que desafia a ordem estabelecida, gerando conflitos externos que podem escalar para guerras ou confrontos de larga escala. Neste momento, segundo Dalio, encontramo-nos precisamente neste ponto crítico de viragem. Os Estados Unidos exibem muitos sintomas claros do declínio típico destes ciclos históricos, enquanto a China surge como a potência emergente que desafia a sua hegemonia global. Dalio salienta que compreender estes padrões históricos é crucial, pois permite-nos antecipar as potenciais consequências dos conflitos atuais e futuros, fornecendo-nos assim uma ferramenta valiosa para nos prepararmos e enfrentarmos estas transformações inevitáveis. A história serve, portanto, não apenas como um aviso, mas também como um guia claro para enfrentar crises futuras. Ela permite-nos compreender melhor como reagir, adaptarmos-nos e, finalmente, sairmos mais fortes. Dalio insiste que a ignorância histórica é muitas vezes a principal causa do agravamento destas crises, pois impede-nos de as prever e gerir adequadamente. Países e regiões que poderão beneficiar do colapso. Ray Dalio também destaca que nem todas as regiões e países sofrerão da mesma forma com este potencial colapso global. Na verdade, a história ensina-nos que,
Em tempos de crises profundas e conflitos entre grandes potências, existem alguns países que conseguem claramente beneficiar, nomeadamente aqueles que mantêm uma posição neutral ou que possuem economias emergentes sólidas. Entre esses países, Dalio destaca particularmente a Índia, que ele descreve como a próxima grande potência econômica emergente, à semelhança da China há algumas décadas. Segundo a sua análise, a Índia possui atualmente condições muito favoráveis para um crescimento sustentável, uma população jovem e numerosa, uma classe média em rápida ascensão e uma economia dinâmica em constante transformação tecnológica. Apesar de a Índia enfrentar grandes desafios, como tensões internas entre religiões e uma desigualdade considerável, Dalio está convencido de que o seu potencial de crescimento econômico e desenvolvimento tecnológico a torna num candidato ideal para prosperar nos próximos anos. Para além da Índia, ele menciona também os países do Sudeste Asiático, em especial a Indonésia, o Vietnã e as Filipinas, nações que vivenciam um forte crescimento econômico, combinado com uma relativa estabilidade e uma localização geográfica estratégica para o comércio mundial. Estes países, reunidos na ASEAN, oferecem um ambiente econômico atrativo para o investimento internacional e poderão atrair capitais e talentos que fogem de economias mais conflituosas ou menos rentáveis. Por fim, Dalio realça também o papel crescente dos países do Golfo Pérsico, nomeadamente os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Catar, que se estão a transformar rapidamente em centros financeiros e tecnológicos globais, atraindo talentos e investimentos significativos de todo o mundo. Estes países, segundo Dalio, poderão tornar-se importantes refúgios financeiros durante o colapso global, oferecendo uma relativa estabilidade econômica e política face à incerteza generalizada. Em suma, embora o colapso previsto possa afetar profundamente muitas economias, alguns países e regiões poderão beneficiar significativamente deste cenário turbulento, posicionando-se como os novos motores econômicos nas próximas décadas. Como se proteger de um colapso global? Ray Dalio não só alerta para o colapso global que prevê, como também sublinha a importância de tomar medidas concretas para se proteger e se adaptar a estas mudanças profundas. Uma das suas primeiras recomendações é considerar investir em ativos tangíveis, como ouro, imobiliário ou matérias-primas, uma vez que estes investimentos têm se revelado historicamente como refúgios seguros em tempos de crise financeira e inflação. Dalio destaca particularmente o papel do ouro como um ativo seguro, dado que possui um valor intrínseco e não depende diretamente da estabilidade econômica de um determinado país. Da mesma forma, recomenda manter uma diversificação geográfica dos investimentos, interessando-se por países emergentes ou por regiões que se revelem relativamente estáveis no caótico cenário mundial, como a Índia ou alguns países asiáticos. A nível profissional, Dalio salienta a importância de se adaptar rapidamente à mudança tecnológica, em particular à automatização e à inteligência artificial, adquirindo competências relevantes que lhe permitam manter-se empregável num futuro cada vez mais marcado pelas tecnologias de ponta. Esta adaptação, defende Dalio, não só será crucial para assegurar o seu rendimento, como também para beneficiar diretamente das oportunidades que surgirão da crise tecnológica e econômica. Além disso, recomenda acompanhar de perto o panorama político e social, tanto a nível nacional como internacional, uma vez que estes fatores podem ter um impacto significativo na estabilidade econômica pessoal e familiar. Dalio realça que compreender os riscos políticos atuais permite antecipar importantes movimentos sociais que podem afetar os investimentos, a segurança do emprego e a estabilidade econômica em geral. Por fim, sublinha a importância de reduzir a dependência financeira excessiva do crédito e aconselha a manter uma situação financeira pessoal sólida, evitando contrair dívidas elevadas numa altura em que a crise financeira pode levar a fortes subidas das taxas de juro
inflação e uma redução geral do poder de compra. Em suma, embora consciente das difíceis circunstâncias que descreve, Dalio deixa claro que existem estratégias concretas que podem ser implementadas para enfrentar o colapso com maior segurança, atenuar os seus impactos negativos e aproveitar as oportunidades que, inevitavelmente, se apresentarão àqueles que estiverem preparados. Effondrement inévitable ou opportunité historique. Ray Dalio concluía sua análise afirmando que o colapso econômico, político e social que prevê não precisa necessariamente de terminar numa catástrofe absoluta, podendo representar uma oportunidade histórica para uma mudança positiva. Ao longo da história, segundo Dalio, cada grande crise originou mudanças estruturais profundas, muitas das quais acabaram a beneficiar as gerações futuras através de reformas significativas dos sistemas políticos e econômicos. Dalio salienta que, embora seja fundamental reconhecer a gravidade da situação histórica atual, também é crucial manter uma perspectiva equilibrada, compreendendo que cada crise profunda traz consigo tanto a destruição como a renovação. Apesar da magnitude dos desafios que enfrentamos atualmente, desde a rivalidade entre os Estados Unidos e a China, a dívida pública desenfreada, a polarização política extrema, aos desastres naturais e à transformação tecnológica, Dalio insiste que podemos superar esta crise de forma eficaz, desde que compreendamos as suas causas e os seus impactos históricos com precisão. Considera essencial que governos e cidadãos trabalhem em conjunto para implementar as reformas econômicas necessárias para reduzir a crescente desigualdade social e distribuir de forma justa os ganhos gerados pelas novas tecnologias. Por fim, Dalio desafia-nos a refletir profundamente sobre como queremos lidar com este momento histórico. Podemos resignar-nos a uma visão fatalista, ou, pelo contrário, assumir os desafios atuais com responsabilidade e determinação, transformando assim um potencial colapso numa plataforma para a construção de sociedades mais justas, sustentáveis e resilientes. Esta decisão não só determinará como iremos superar esta crise, como também moldará significativamente o futuro que deixaremos para as gerações vindouras. Embora o alerta de Dalio possa parecer dramático, deixa também espaço para a esperança e para as oportunidades, e relembra-nos que é precisamente a compreensão da história que nos permitirá moldar o nosso destino de forma positiva.